central do problema de Terry era a desconexão em dar e receber feedback. O feedback de outras pessoas regula e controla muito mais do que o fluxo e o refluxo da comunicação cara a cara. Ele é responsável pelo ritmo vital do nosso corpo, nosso balanço emocional, nossa saúde e a nossa sanidade. Nós não podemos sobreviver sem o feedback de outras pessoas. Você viu o filme Náufrago com Tom Hanks? A única maneira de ele sobreviver psicologicamente e emocionalmente enquanto estava naquela ilha deserta foi inventar alguém com quem pudesse conversar e receber feedback imaginário. Ele fez de uma bola de vôlei uma cabeça humana chamada Wilson e então projetou a sua personalidade nela. Ela acabou se tornando a sua melhor amiga. Ele falava com ela, compartilhava sentimentos e pedia conselhos. Tom e o Wilson tinham uma relação emocional profunda. Wilson o mantinha são. Se você não viu o filme, isso pode soar um pouco louco, mas o fato é que, sem o feedback de outras pessoas, o nosso ritmo corpóreo se torna caótico e nós adoecemos facilmente. Ninguém gosta de conversar com uma parede. Reaja às pessoas e a conexão se tornará mais forte. Quando estamos nos conectando com outras pessoas, o feedback é responsável pela qualidade de fluidez do encontro. Imagine jogar tênis sozinho. Se você manda uma bola por cima da rede e ela não volta, vai precisar mandar uma nova bola. E mais uma. Rapidamente você estará entediado. Pessoas que não dão feedback aparentam estar desorientadas e entediadas, enquanto o comportamento delas se torna uma profecia que cumpre sua autoexpectativa. Conectar-se é um acordo de mão dupla, no qual os participantes encorajam um ao outro. Se você parece estar interessado e age de maneira interessada, eu suponho que está interessado. Se não reage ou responde, eu suponho que não está interessado e então passo a desejar estar em algum outro lugar que não com você. Use o seu corpo e o seu rosto para demonstrar interesse. Incline-se para a frente, para os lados, sente na ponta da sua cadeira, sorria, franza a testa, encolha os ombros, jogue as mãos para cima, acene com a cabeça, ria, chore, responda. Quando seu chefe, cliente ou colega de trabalho falar com você, dê feedback. Uma frustração constante que eu escuto de funcionários a respeito dos seus chefes é que eles não dão feedback. Observe como outros respondem, especialmente pessoas que você admira. Procure também por feedbacks não produtivos, aqueles que quebram a conexão. Pratique as suas respostas de maneira mais sutil, mas ainda assim identificáveis. Perceba como as pessoas reconhecem feedbacks. Nas minhas aulas, eu peço para que os participantes preencham um formulário e me avisem que terminaram usando apenas o feedback não verbal, até eu ter certeza de que recebi sua mensagem. Você ficará surpreso com a variedade de respostas, desde mãos abanando e piscadelas até ajuste da posição dos óculos e toques no nariz, de grandes sorrisos até imperceptíveis estreitamentos dos olhos. Como regra geral, quanto mais sutil você for, mais intimidade alcança. Em um leilão, algumas pessoas dão os lances com acenos ou grandes gestos, enquanto os leiloeiros mais experientes fazem gestos praticamente imperceptíveis. Sutileza irradia confiança. Exercício. Feedback. Brinque com o feedback. Quando você entra em uma conversa ou participa de uma reunião, pode mostrar que compreende e concorda ou que discorda usando apenas a linguagem corporal. Acenos, sorrisos e por aí vai. Apenas a linguagem verbal. Sim, não, claro, como ou as duas. Dê feedback por 1 minuto ou 2 e então pare. Mude para feedback não verbal, depois para feedback verbal e, por fim, os dois. Tente também não dar nenhum. Veja o mínimo de feedback que você pode dar. Veja o quão sutil você pode ser. O feedback bem direcionado faz as pessoas sentirem que você está dando a sua atenção e que o que estão falando está tendo um impacto. De uma maneira geral, tudo na nossa vida é feedback.
Todo comportamento é um vai e vem de feedbacks, é uma resposta a algum estímulo. Você evolui e avança sabendo o que quer, agindo, recebendo feedback e usando uma resposta para mudar o que está fazendo até obter o resultado desejado. Quanto melhor você for em processar feedback, melhor será a sua para as suas relações. Como uma regra, quanto mais sutil você for, mais intimidade atingirá. Quando se conectar com as pessoas, nos negócios ou na vida social, seu objetivo é ser bem-vindo ao espaço da outra pessoa e não excluído dele. Ao ajustar a sua atitude, abrir o seu coração, sincronizar a sua linguagem corporal, ser coerente, oferecer e responder a feedbacks, você fará com que os instintos naturais de sobrevivência da outra pessoa se acalmem. A chave é a atitude. A atitude é infecciosa. É a primeira coisa que as pessoas notam em você e é imediatamente refletida naqueles que estão próximos. A atitude é composta de linguagem corporal, tom de voz e escolha de palavras. Se você está entusiasmado, então pareça entusiasmado. Soe entusiasmado e use palavras entusiásticas. Você pode controlar e ajustar a sua atitude se desejar. Sua mente e corpo são um sistema. Mude um e o outro também mudará. Aprenda a distinguir atitudes que são realmente úteis e atraem as pessoas, sendo receptivo, entusiasmado e confiante, e atitudes que são realmente inúteis e repelem as pessoas, sendo irritado, arrogante ou impaciente. Linguagem corporal. Torne-se consciente do que a linguagem corporal diz, porque ela corresponde a mais da metade do que as pessoas respondem quando se conectam a você. Linguagem corporal aberta. Pernas e braços descruzados, um bom contato visual, sorriso, inclinação para frente expõem um coração que é acolhedor. Sinaliza, eu estou aberto a negócios. Linguagem corporal fechada. Braços fechados defensivamente, desviar o olhar, esconder as mãos e distanciar-se defendem o coração e repelem as pessoas. Sinaliza, eu estou fechado a negócios. Direcionar o seu coração ao coração do outro, sem obstrução dos braços cruzados, pranchetas ou pilhas de papéis. Este é um jeito fácil de demonstrar que está aberto a negócios. Sincronizando a linguagem corporal e as características de voz. Pessoas em harmonia inconscientemente sincronizam sua linguagem corporal e características vocais. Se você propositalmente sincronizar a sua linguagem corporal com a de outra pessoa, irá criar uma sensação de compreensão e confiança, e conexões incríveis podem acontecer. Da mesma forma, se você sincronizar a voz, falar devagar com alguém que fala devagar, animadamente com alguém que fala rápido, baixo com alguém que fala baixo, vai desenvolver rapidamente um senso de harmonia. Coerência. Quando sua linguagem corporal, tom de voz e palavras estão dizendo a mesma coisa, você é coerente e passa credibilidade. Para se tornar persuasivo, você primeiramente deve ser de confiança. Se as suas palavras e a sua linguagem corporal não estão dizendo a mesma coisa, as pessoas ficarão confusas e perderão o interesse. Então, tenha certeza de que seu corpo não está dando sinais negativos, impaciência, irritação ou desatenção, contrários às suas palavras. Feedback. Ofereça e responda ao feedback, tanto verbal quanto não verbal. Pareça e haja interessado, incline-se para frente, sente na beirada da cadeira, sorria, encolha os ombros. Se você não responde, as pessoas irão entender que você não está interessado e desejarão estar em outro lugar. O feedback dá forma, direção e profundidade aos encontros. Enquanto você estabelece conexões, o feedback é responsável pela qualidade do encontro que está em andamento. Um feedback bem direcionado faz com que as pessoas sintam que você está dando a sua atenção ao que elas estão falando e que aquilo está tendo algum impacto. 4. Fale a linguagem do cérebro.
Em se tratando de conexões imediatas, boas intenções podem nos levar a lugares que nunca tivemos a intenção de ir. Veja este piloto de uma companhia aérea com a qual eu voei recentemente. Olá, passageiros. Aqui é o capitão. É muito bom tê-los a bordo. Agora que estamos a caminho, eu só queria alguns momentos para deixá-los cientes de que não há previsão de nenhum tempo ruim. Então, não devemos encontrar nenhum problema. E se tudo sair de acordo com o planejado, não haverá empecilhos para chegarmos a Londres no horário previsto. Credo! De repente, toda a ansiedade de voar que eu já havia sentido na vida tinha sido ativada. Eu havia tido um daqueles dias de karma positivo. Viagem tranquila para o aeroporto, atendentes de check-in educados, um ótimo lugar. Mas agora ali estava o capitão narrando os maiores medos de todos aqueles que voam frequentemente. Uma viagem difícil, tempo ruim e problemas em chegar no horário ao destino. E eu não fui o único a me sentir daquele jeito. Houve uma grande troca de olhares nervosos entre as pessoas. Nosso piloto havia falhado em se conectar com os passageiros porque não falava de uma forma positiva e dizia o que realmente queria dizer, que era: sentem-se e relaxem, vai ser um voo tranquilo e nós iremos chegar no horário. O que realmente aconteceu. Mas, ao falhar em se comunicar de uma maneira positiva, o piloto plantou uma série de sugestões negativas na mente dos passageiros. O seu cérebro só pode processar informações positivas. Onde está o leite na sua geladeira? Eu sei que você sabe, mas como você sabe? Aqui está como. Na sua cabeça, você fez uma imagem rapidamente do interior da sua geladeira e viu onde estava o leite. Fantástico! Qual é a sua música favorita dos Rolling Stones? Ou qualquer outra banda que você ame? Entendeu? Como você fez isso? Você a tocou na sua cabeça para verificar. Qual é a sensação da areia? Mesmo conceito. Você foi à sua mente e buscou a informação sensorial para confirmar a sua experiência. Isso é a linguagem do cérebro. Imagens, sons e sentimentos. A linguagem falada vem depois da entrada das sensações. Agora você consegue imaginar-se não fazendo alguma coisa? Não sentindo alguma coisa? Não vendo alguma coisa? Você não consegue porque o cérebro não processa imagens, sons ou sentimentos negativos. O que eu quero dizer é o seguinte: na sua imaginação, você consegue construir uma imagem de você não alimentando um cachorro? Não, você não consegue. Tudo o que você consegue fazer é imaginar-se fazendo alguma outra coisa. Em pé ao lado do cachorro, passeando com o cachorro, fazendo um bug jumping com o cachorro. Todas são imagens de você não alimentando o cachorro. O seu cérebro trabalha apenas com informações positivas. Ele pega todas as informações das experiências dos seus 5 sentidos e então mistura tudo no liquidificador emocional que chamamos de imaginação. Mais prazer ou mais problemas? Eu recentemente comprei um novo sistema de computador para o meu escritório. Quando agradeci a mulher pela ajuda, ela respondeu: sem problemas. Problemas? De onde surgiu um problema de repente? Eu nunca pensei em problemas, até agora. Vamos tentar de novo. Obrigado pela sua ajuda hoje. Foi um prazer. Ah, prazer. Agora sim, esse sentimento é muito melhor. É bom me dar prazer ao invés de problemas, mesmo que inconscientemente, e inconscientemente é até onde o nosso processamento de linguagem vai. Você prefere ser recebido com um "como vai a batalha?" ou "muito bom te ver"? Esteja ciente das mensagens subliminares nas palavras que você escolhe. Diga "o prazer foi meu" ou "foi um prazer", em vez de "sem problemas". Vamos começar no nível mais simples possível. Se você ensina um cachorro a pular quando diz "pula", o que você acha que ele vai fazer quando você disser "não pula", sem mudar o seu tom de voz? Isso mesmo, o cachorro irá pular. Mesmo nós, humanos, que conseguimos processar a linguagem quando escutamos "não pula", primeiramente pensamos em pular e em seguida desviamos o pensamento. Isso é porque não e todas as negativas, na verdade, não são linguagem. Então, se não ou negações em geral não são computadas pelo cérebro, o que eu posso esperar do primeiro pensamento da minha filha quando eu digo "por favor, não bagunce o seu quarto"?
Recentemente fiz um discurso em um resort no qual a piscina fazia uma curva por dentro do centro de convenções. Como parte do discurso de abertura, o presidente da associação brincou com os atendentes. Por favor, não caiam na piscina. Você poderia ver os seus olhos brilhando momentaneamente enquanto eles se imaginavam fazendo isso. Nós mesmos fazemos isso quando dizemos algo como: eu não quero estragar essa negociação. E quantos de nós terminamos uma carta com a seguinte frase: se você quiser mais informações, por favor, não hesite em me contatar. Quantas sugestões negativas você planta na mente dos seus consumidores, clientes, colegas, pacientes ou estudantes com as palavras que escolhe todos os dias? Claro que isso pode ser um caso de semântica, desde que os seus consumidores e clientes estejam cientes do que você quer dizer. Mas tenha em mente que o cérebro primeiro pensa no comportamento e depois pensa no comportamento oposto para substituí-lo. Que tipo de pensamentos você está despertando em seus clientes, superiores ou empregados quando diz estas frases? Você consegue diferenciar as mensagens positivas e negativas? Não se preocupe com as bebidas no mercado. Sem problemas, invista no longo prazo. Não entre em pânico. Nós não faremos nada impensado. Ligue-me quando você tiver mais informações. Eu não o levaria tão a sério. Nós cobrimos todos os pontos-chave. Isso não vai doer nem um pouco. Não tem como você perder. Foi um prazer. Aqui, o K, saiba o que você quer, pense positivo do seu KFC, entra em jogo de novo. Nos negócios, você precisa estar ciente de como usa a linguagem e deve encorajar seus funcionários a estarem cientes também e a ter o hábito de falar e pensar positivo. Colocando de outra maneira, aprenda a não falar na negativa. Processe isso. Bom humor acima de tudo. Enquanto o cérebro processa as informações e as experiências são alimentadas pelos 5 sentidos, as sensações são transformadas em linguagem. Em certo nível, só há, de fato, 6 coisas que fazemos dia após dia. 5 delas têm a ver com os nossos sentidos. Nós vemos, ouvimos, tocamos, provamos e cheiramos. O que você acha que é a última coisa? Nós processamos a linguagem, processamos as nossas experiências em palavras e as comunicamos. Todos os dias saímos pelo mundo e temos experiências por meio dos nossos sentidos. Depois, explicamos as nossas experiências, primeiro para nós mesmos e depois para os outros. Pensamos em palavras, falamos sozinhos e depois falamos com o mundo, explicando as nossas experiências. Nós passamos grande parte das nossas vidas explicando as nossas experiências. É um dos elementos fundamentais em se conectar com outras pessoas. Explicar é um trabalho difícil e um problema que a maior parte de nós tem é que caímos em padrões de explicação das nossas experiências de uma maneira pré-ordenada. E mais, cedo ou tarde, pensamos sem pensar. Todo mundo tem um estilo de explicar. Algumas pessoas desenvolvem o hábito de explicar as suas experiências para si mesmas e para os outros de uma maneira positiva, enquanto outros dão as suas explicações de um ponto de vista negativo. Existem vários estilos de explicação, mas basicamente é possível dividir em 2 grupos, positivo e negativo. Uma explicação positiva resulta em você ser percebido como entusiasmado, otimista e muito bom em enxergar oportunidades. Um estilo negativo pode ser taxado desde um realista bom em enxergar problemas até um completo pessimista. Esses estilos afetam a sua atitude, e como você já sabe, atitude é contagiante. Eu tenho certeza de que o nosso piloto, caso tenha pensado, achou que estava sendo prático e realista com seu anúncio, mas a maneira de explicar e a escolha de palavras influenciaram o resultado da comunicação. A boa notícia é que você pode escolher o seu estilo de explicar e, por essa razão, mudar sua atitude. E quando você conquista isso, você pode moldar como as pessoas se sentem e como se sentem em relação a você. Tudo se resume ao seguinte: conforme as suas experiências se tornam palavras, suas palavras se tornam ações, suas ações se tornam hábitos, seus hábitos se tornam sua imagem e sua imagem se torna seu destino. Causa e efeito.
Todos nós temos uma tendência inata de explicar por que as coisas acontecem. As melhores ferramentas que temos para isso são relatos de causa e efeito. Existem duas maneiras de contar esses relatos. Uma é estabelecer a causa fora de você. Aquele idiota da contabilidade me deixou de mau humor. O outro jeito é você atribuir a algo dentro de você. Eu sou um gênio. É claro, nem sempre uma dessas atribuições é correta, mas a chave para você descobrir qual está correta normalmente está no uso de uma simples expressão, uma das mais usadas. Trata-se do porquê, que usamos nas perguntas. Crianças sabem disso, elas são ótimas entrevistadoras. Pelo que eu posso dizer, estão programadas para perguntar por quê. Por que estamos indo lá? Por que ele está usando aquele negócio no nariz? Por que você está dirigindo tão depressa? Isso é a curiosidade natural agindo. Mais cedo ou mais tarde, essa curiosidade inata é reprimida, minimizada como uma janela de computador por adultos que estão ficando loucos pelo incessante porquê. Porquê? Porquê? De seus filhos. Mas isso está sempre dentro de nós, operando em um plano de fundo, mesmo quando somos adultos e achamos que essa fase já se foi. Nós evoluímos como espécie por meio da lógica, razão, comparação e, mais importante, processando feedback, curiosidade, um instinto que está agregado ao porquê. É um elemento crítico nesse processo. Você já notou que seu cérebro acha muito mais satisfatório processar uma informação em uma situação de causa e efeito do que em uma de apenas causa ou apenas efeito? Isso porque... Aí está. Eu poderia ter terminado o meu comentário anterior antes da palavra porquê. No entanto, quando eu introduzi a palavra porquê, pareceu que isso levaria a algo muito mais satisfatório para a sua curiosidade natural e estava oferecendo a possibilidade a uma explicação completa de causa e efeito. Em outras palavras, quando você faz isso, tal coisa acontece. Como podemos utilizar isso para nossa própria vantagem quando estamos nos conectando nos negócios ou em qualquer situação, na verdade? Você aumenta as suas chances de cumplicidade se oferece uma razão do porquê quer que algo seja feito. Porque... Dizer às pessoas por que você está fazendo algo tem uma grande influência em como elas reagem, porque normalmente elas estão mais dispostas a aceitar pedidos quando razões são dadas a elas. Ellen Langer, psicóloga da Universidade de Harvard, demonstrou isso em um estudo que começou a mostrar que pessoas respondem automaticamente e sem pensar quando o estímulo correto é dado. Esse estímulo era uma resolução de causa e efeito. Aqui está o que aconteceu. Em uma biblioteca movimentada, uma de suas cobaias se aproximaria da pessoa no começo da fila da copiadora dizendo: "Com licença, eu tenho 5 páginas. Posso usar a copiadora na sua frente porque estou com pressa?" Esse pedido foi convincente em 94% das vezes. Mais tarde, quando a pessoa voltou e perguntou para o grupo que estava em fila na máquina dizendo: "Com licença, eu tenho 5 páginas. Eu posso usar a copiadora?" A taxa de sucesso caiu para 60%, sem grandes surpresas. O que foi uma grande surpresa ocorreu quando a pessoa se aproximou do começo da fila um pouco depois e perguntou: "Com licença, eu tenho 5 páginas. Eu posso usar a copiadora porque eu tenho de fazer essas cópias?" A taxa de sucesso rapidamente retornou aos 93%. Respostas automáticas são baseadas na razão, ou pelo menos na aparência da razão. Pessoas precisam ter razões para tomarem decisões e justificar suas ações. O experimento de Langer mostrou que até quando a razão não é mesmo uma razão, mas se parece com uma, é o suficiente para ativar uma resposta positiva. A palavra porquê é usualmente seguida por uma informação e, para a maioria das pessoas, é forte o suficiente para colocar em movimento um padrão de resposta. Neste caso, uma resposta sim, mesmo na ausência de uma informação concreta. Isso é o mesmo que um aperto de mão. Quando alguém estende a mão direita em sua direção, você faz o mesmo sem pensar. Quando quer se conectar rapidamente, oferece ao seu contato um porquê, e as chances de ser bem-sucedido serão maiores. Por exemplo, se está pretendendo fazer negócios com a empresa Q e você tem um contato-chave lá, em vez de simplesmente dizer: "Eu estou encantado em conhecê-lo", adicione: "porque eu li muito sobre o seu trabalho pioneiro com XYZ".
Seu cérebro só processa informações positivas. A linguagem do cérebro é feita de imagens, sons, sentimentos, indo um pouco além, cheiros e sabores. O cérebro não consegue processar imagens negativas, não fazer algo, não ver algo. Ele só consegue trabalhar com informações positivas. Então esteja consciente para não plantar sugestões negativas na mente dos outros com as palavras que você escolher. Tome cuidado com as duplas negativas. Fale no positivo. Diga "foi um prazer" em vez de "sem problemas". Use as palavras "ligue-me" em vez de "não hesite em me ligar". Estilo de explicação. Quando explicamos as nossas experiências para nós mesmos e para os outros, tendemos a usar padrões. Desenvolva conscientemente um estilo de explicação positiva e contamine os outros com a sua atitude positiva. Causa e efeito. Dizer por que você está fazendo algo para as pessoas tem uma grande influência em como elas vão reagir a você. Pessoas tendem automaticamente a aceitar pedidos quando são informadas das razões. Continue lendo porque você vai aprender bastante. 5. Conecte-se com os sentidos. Carl Jung observou que seus pacientes tinham diferentes jeitos de comunicar as suas experiências. Alguns se expressavam por meio de figuras, outros diziam como as coisas soavam para eles e outros diziam como sentiam as coisas. Nos meados dos anos 1970, eu voei para Miami para fazer parte de um ensaio fotográfico de cruzeiros para uma nova campanha publicitária. A agência me disse: "Nós sabemos que todo mundo quer comida boa e ar fresco quando sai de férias. Isso é certo. Mas a nossa pesquisa também nos mostrou que as pessoas têm preferências sensoriais. Algumas escolhem férias primariamente pela beleza do lugar, outras para se refugiarem em algum lugar confortável, com atividades, e ainda há quem procure por paz e tranquilidade. Nós sabemos que todos os três aspectos são críticos no processo de decisão, mas as escolhas finais vêm da satisfação da preferência sensorial da pessoa. Eles me disseram que as minhas fotos tinham de despertar o interesse nestes três grupos, nas pessoas que veem, nas que sentem e nas que escutam. Dr. Jung estaria orgulhoso. O que o setor de propaganda da agência de cruzeiros sabia sobre se conectar é verdade para todos nós. Pessoas diferentes decidem experimentar o mundo por sentidos diferentes. Se nós queremos convencê-los, temos de descobrir quais sentidos sobressaem para cada um. Preferências sensoriais. No momento que chegamos à adolescência, passamos a favorecer um dos nossos três sentidos principais: visão, audição ou tato, na maneira como interpretamos o mundo. Obviamente, usamos todos os nossos sentidos, mas algumas pessoas dependem mais do visual, outras do auditivo ou do sinestésico, toque e outras sensações físicas. Inevitavelmente, nosso sentido dominante se torna a maneira principal que usamos para nos comunicar conosco e com os outros. Alguns pesquisadores estimam que 55% das pessoas são visuais, 30% são sinestésicas e 15% são auditivas. Outros veem essa divisão como 40%, 40% e 20%, respectivamente. Obviamente, a maneira mais efetiva de se comunicar é adaptar o seu estilo de comunicação ao da pessoa com quem você está falando. Com isso, eu quero dizer que, se ela pensa em imagens, converse evocando imagens, ou ao menos converse sobre como as coisas se parecem, oferecendo descrições. Se a pessoa é auditiva, diga a elas como é o som das coisas. Caso ela seja mais sinestésica, preocupe-se com as sensações físicas, conversando sobre a sensação das coisas. Digamos que eu sou um agente de viagens e alguém vem até a minha agência e diz: "Eu quero sair de férias." Se eu consigo imediatamente descobrir que aquela pessoa é, digamos, sinestésica, eu diria: "O que você acha de um lugar onde a areia é macia, a água é quente e as camas são confortáveis?" Em outras palavras, eu diria a ela como se sente o lugar, porque é assim que ela toma suas decisões, de maneira subconsciente, é claro. Se eu descobrisse que a pessoa é auditiva, eu diria:
Como isso lhe soa? Eu sei de um lugar onde você consegue ouvir todas as ondas e gaivotas, e é longe de todo o barulho da cidade. Já se ela fosse visual, eu mostraria uma foto dizendo, apenas olhe para isso. Mas você provavelmente está se perguntando como sabe para qual caminho levar o cliente no momento que ele entra pela porta. Aqui vão algumas dicas que você deve procurar no momento que o encontro acontece. Pessoas visuais falam sobre como as coisas se parecem. Elas tendem a falar alto, rápido e direto ao ponto. Não conseguem entender o porquê de você não ver imediatamente o que elas veem. Elas querem ver provas das suas afirmações antes de tomar suas decisões. A respiração delas será rápida e no peito. Pessoas visuais se vestem para impressionar e, com frequência, mostram sua postura correta. Pessoas visuais querem contato visual quando conversam. Elas ficam ofendidas com falta de organização, bagunça e desordem. Elas conscientemente se referem ao parecer das coisas. Agora que já vimos todas as possibilidades, nós podemos focar o futuro. Do meu ponto de vista, parece que agora já avistamos o nosso objetivo. Você vê o que quero dizer? Como regra geral, olham para a esquerda ou direita quando querem imaginar algo. Quando eu lhe pergunto qual é a cor da sua camiseta favorita, para onde os seus olhos vão? Seus gestos são abertos. Algumas vezes, desenham uma figura no ar. Pessoas auditivas falam sobre como as coisas soam. Elas normalmente têm jeito com as palavras e podem ser muito persuasivas, com voz macia e cativante. Elas tendem a ter um pensamento aventureiro. Falam um pouco mais devagar do que as pessoas visuais, respirando pausadamente pela parte mais baixa do tronco. Uma pessoa auditiva frequentemente será a que fará uma afirmação de bom gosto sobre a forma como se vestem. Uma pessoa auditiva pode virar levemente a cabeça para um lado quando estiver escutando. Ela, na verdade, está virando a orelha para você e tirando o foco dos olhos para concentrar no som do que você está dizendo. Pessoas auditivas não se sentem atraídas por sons, barulhos e vozes desagradáveis. Quando você escuta alguém que está constantemente referenciando o som das coisas, eu não gostei do tom de voz dele. O que ele falou me soou familiar. Eu estou apenas dizendo a minha opinião. Ela ficou completamente com a língua presa. Ela contou uma história incrível e recebeu muitos aplausos. Você provavelmente encontrou uma pessoa auditiva. Como regra geral, uma pessoa auditiva olha para os lados, olhando para as suas orelhas, essencialmente, quando procuram algum som. Aonde seus olhos vão quando eu pergunto se o hino nacional é mais bem cantado por um adulto que por uma criança? Pessoas auditivas frequentemente olham para o lado quando estão falando, quebrando o contato visual para se concentrarem em recuperar o som daquele arquivo mental. Seus gestos vão frequentemente acompanhando o ritmo das palavras e às vezes tocam o rosto, queixo ou orelhas enquanto falam. Pessoas sinestésicas falam a respeito de como sentem as coisas. Elas tendem a ser sentimentais, fáceis de lidar e intuitivas, mesmo que às vezes sejam reservadas e cuidadosas. Se você está falando com alguém que tem corpo bem definido ou extremamente atlético, pode muito bem estar lidando com alguém sinestésico. Pessoas sinestésicas podem ser facilmente identificadas porque são empenhadas e obtêm satisfação em tocar e sentir. Seu guarda-roupa tende a ser confortável e cheio de texturas interessantes, que primam por funcionalidade em vez de moda. Algumas pessoas sinestésicas são conhecidas por falarem extremamente, agonizantemente, devagar, ou colocar todos os tipos de detalhes que fazem as pessoas visuais e auditivas quererem gritar. Eu já entendi há 10 minutos. Elas possuem vozes mais graves e lentas que o restante. Pessoas sinestésicas tendem a ser orientadas pelos detalhes. Sinestésicos favorecem uma linguagem física e do toque. Eu estou inclinado fortemente a tentar dar uma chance. Nós temos alguns pontos fora de ordem, mas vamos endireitar a situação. Eu vou tentar arrumar qualquer confusão. Quando puder colocar o meu dedo em algo concreto, vou entrar em contato com ela e a direcionar para isso. Vamos todos ficar frios, calmos e juntos. Quando buscam alguma sensação ou qualquer informação que esteja guardada, geralmente olham para baixo e para a direita.
Sua respiração é regular e vem da barriga. Seus gestos são baixos e as mãos e braços estão quase sempre dobrados no peito ou abdômen. Se você consegue descobrir qual sentido a pessoa favorece, você pode falar em termos que ela vai se conectar imediatamente e os dois vão se beneficiar. Não é necessário dizer que, se você consegue identificar com que tipo de pessoa sensorial você está lidando, está em um bom caminho para se conectar com ela. Porque se você está falando em termos mais significantes para ela, sua mensagem vai imediatamente fazer sentido. Dicas dos olhos. Os olhos podem lhe dar dicas ainda mais valiosas de como a pessoa pensa. Como mencionado anteriormente, pessoas visuais tendem a olhar para cima, enquanto pessoas auditivas passam mais tempo olhando para o lado e pessoas sinestésicas olham para baixo. Isso porque cada um favorece um sentido para codificar e guardar informações gerais, assim como para expressá-las. Se você perguntasse como foi o show dos Stones, uma pessoa visual pensaria primeiro em como foi visualmente, uma pessoa auditiva como soou e uma sinestésica como ela se sentiu. Mas as dicas dos olhos podem lhe dizer mais do que o tipo de pessoa com que está lidando. Também podem lhe dizer com o que você está lidando. Se a pessoa olha para cima ou para o lado e para a direita, provavelmente está construindo ou inventando a sua resposta. Quando olha para cima ou para o lado e para a esquerda, provavelmente está relembrando algo. Harmonia pelo design, o coração do camaleão. A harmonia é a confiança mútua e o entendimento entre duas ou mais pessoas. Não é uma surpresa que pessoas visuais são ótimas para pessoas visuais. Pessoas auditivas soam bem para pessoas auditivas e sinestésicas inclinam-se para outras sinestésicas. Sempre há pessoas com as quais temos harmonia naturalmente e das quais nos tornamos amigos, porque compartilhamos os mesmos interesses e provavelmente as mesmas preferências sensoriais. Chamamos isso de harmonia por acaso. Mas nos negócios, você não pode deixar a harmonia ser por acaso. Simplesmente não podemos entender ou esperar que vamos lidar com pessoas como nós. Sabemos por experiência que não funciona dessa maneira. Então, para todos os outros, existe a harmonia por design. Se nós fizermos um esforço para criar confiança e entendimento mútuos, ao ajustar a nossa atitude, sincronizar a nossa linguagem corporal, características de voz, escolha das palavras, as preferências sensoriais daqueles com quem trabalhamos, nós vamos estar em harmonia com eles, fechar negócios, atingir objetivos mútuos e iniciar projetos com mais facilidade. Exercício. Linguagem sensorial. Você consegue dizer dentre essas três que tipo de pessoa é visual, auditiva ou sinestésica? Jill gerencia um buffet de sucesso. Ela começou sozinha e agora já tem 43 empregados. Confeiteira em treinamento, ela ainda gosta de arregaçar as mangas e dar uma mãozinha onde for preciso. Ela prefere roupas confortáveis e tem uma voz paciente e gentil. Howard é um advogado prático. Ele lida com fatos e quer ver as evidências. Ele se veste bem e olha as pessoas nos olhos quando fala com elas. Ele espera o mesmo em troca. Melissa pode encantar os pássaros para fora das árvores. Ela tem um jeito maravilhoso com as palavras. Está na política desde os seus 20 e poucos anos e tem muitos amigos. O seu estilo de vestir é flexível e sempre parece combinar com o tom da situação. Veja as respostas mais à frente. Preferências sensoriais. A maneira mais efetiva de você transferir informação para outras pessoas é adaptando o seu estilo de comunicação para combinar com os dela. Pessoas geralmente fazem parte de uma destas três categorias. Visual. Diga ou mostre como parece. Pessoas visuais precisam ver figuras e fazer imagens das suas experiências. Auditiva. Diga ou mostre como soa. Pessoas auditivas precisam escutar sons e verbalizam suas experiências. Sinestésica. Diga ou mostre a sensação de algo. Pessoas sinestésicas se comunicam expressando as sensações físicas. Harmonia por design. Estabeleça harmonia com os outros, sincronizando a sua linguagem corporal, características de voz, escolha de palavras e preferência sensorial.
Resposta do exercício de linguagem sensorial. Jill é sinestésica, Howard é visual e Melissa é auditiva. Jill provavelmente diria: você consegue pegar o básico? Nós estamos contra a parede. Eu não consigo colocar o dedo em nada concreto. Vamos explorar um pouco mais a fundo. Howard provavelmente diria: todos nós temos pontos de vista diferentes. Mostre-me como você fez. Eu vejo o que você está falando. Você pode trazer uma luz a este problema? Melissa provavelmente diria: isso parece uma ótima ideia. Eu te escuto alto e claro. Esse nome me soa familiar. Você está afinado com o que ela está falando? Parte 3. Em conexão com a personalidade. Uma vez que você se conectou com os instintos humanos básicos de uma pessoa e ela se sente confortável o suficiente para confiar em você, começa a segunda fase: conectar o seu mundo com o dela. Para conseguir isso, você precisa saber 3 coisas: como personalidades se conectam e reagem à real natureza do seu negócio e o seu papel nele, e como preparar sua imagem da maneira que manifesta melhor sua personalidade e suas capacidades no mundo exterior onde você contribui e vive. Um negócio é feito a partir da passagem de ideias aos outros, de uma personalidade a outra. Aprender a identificar e a motivar os diferentes tipos de personalidade, incluindo a sua, vai torná-lo capaz de passar a sua mensagem da maneira mais efetiva possível. Pode soar estranho, mas é verdade. O dinheiro não é a causa do sucesso nos negócios, ainda que seja um dos seus efeitos. Eu vou te mostrar como identificar o que te motiva e conectar essas coisas ao seu trabalho para que você possa sucintamente articular o que faz, como enxergar claramente o seu caminho e como ficar alegremente no rumo do sucesso inevitável. Criar a imagem da sua personalidade para refletir o correto nível de autoridade e disponibilidade influencia na quantidade e qualidade de atenção que você tem dos outros. Aqui, você vai aprender como se sentir bem e ganhar vantagem competitiva. 6. Alimente a personalidade. Todo negócio é feito a partir do lançamento de boas ideias no mercado. Você pega uma boa ideia, transforma-a em uma grande ideia e leva isso às pessoas. Em 1762, John Montagu, o conde de Sandwich, teve uma boa ideia. Ele era um grande apostador que não gostava de sair da mesa de apostas. Quando sentiu fome, pediu para um dos seus serviçais: traga-me um pedaço de carne entre 2 fatias de pão. Daí nasceu o sanduíche. Henry Heinz teve uma boa ideia. Colocou um preparo de tomate em uma garrafa. Levi Strauss teve uma boa ideia. Fez calças a partir de tecido de barracas de camping. Bill Gates teve uma boa ideia. Colocou um computador em cada mesa. John Kimberly e Charles Clark tiveram uma boa ideia: um papel macio para limpar as mãos. Hoje, você pode comer sanduíche com queijo enquanto liga o Windows, vestindo suas calças leves e limpando o ketchup das mãos com um lenço Kleenex. Essas boas ideias são suporte para grandes ideias e vêm criando trabalhos para um número incontável de pessoas, como nós, e construindo considerável fortuna para seus organizadores. E isso tudo aconteceu graças a um batalhão de fazedores que apoiaram os sonhadores originais. Sonhadores e fazedores. Existem 4 processos que constituem o núcleo do modelo de negócios: sonhar, analisar, induzir e controlar. Consequentemente, existem 4 tipos de personalidades que os negócios estão sempre procurando: sonhadores para ter a ideia, analisadores para ter certeza de que as ideias vão funcionar, indutores para persuadir essas ideias e controladores para fazer com que as coisas sejam feitas. Muitos empreendedores de sucesso possuem algumas ou todas essas qualidades, enquanto outros entendem como necessário encontrar um parceiro para completar essa equação. Sua personalidade afeta tanto sua escolha de trabalho como seu desempenho esperado. Quando podem escolher, pessoas vão normalmente escolher empregos que combinam com suas personalidades.
Uma pessoa extrovertida e sociável, indutora, tem mais chances de ter sucesso em vendas, enquanto uma pessoa cautelosa e orientada pelo processo, analisadora, tem mais chances de se sobressair em engenharia. Alguém que é assertivo e franco por natureza, controlador, vai tender a gerenciar outros, enquanto alguém que é menos assertivo, porém hábil em ver as coisas por diferentes ângulos, sonhador, vai se enquadrar melhor em uma carreira criativa. Analisadores e controladores estão mais familiarizados quando seguem processos lógicos ou diretrizes, enquanto sonhadores e indutores contam com espontaneidade emocional e opções para funcionar no seu melhor. Analisadores e sonhadores tendem a ser mais reservados e introspectivos, enquanto controladores e indutores são, em geral, extrovertidos e assertivos. As 4 personalidades nos negócios: analisador, controlador, sonhador, indutor. Como você pode identificar quem é quem? Um sonhador é um visionário que encontra opções e ideias no ar e dá foco a elas. Ele não desiste fácil. Ele tenta e tenta mais uma vez. Conecte-se com ele no trabalho, dando espaço para ele sonhar e respeite o seu espaço pessoal. Os pontos fortes de um analisador vêm do fato dele ser orientado por detalhes e ser um pensador crítico. Um analisador é um preciso solucionador de problemas, com uma forte motivação para concluir a tarefa. Para se conectar com ele no trabalho, preste atenção aos detalhes, seja bem organizado e mantenha-se focado nos fatos. Um indutor tem como melhores características ser extrovertido e otimista e, por entreter bem, é um comunicador persuasivo. Ele anseia por apreciação. Para se conectar com ele no trabalho, faça dele o centro das atenções. Interaja com entusiasmo e aprecie sua espontaneidade. Escreva detalhes em um papel ou ele poderá se perder. Um controlador é um competidor destemido, orientado por resultados, direto e autoconfiante. Ele é impulsionado por um desejo primordial de completar o trabalho. Para se conectar com ele no trabalho, ofereça opções e alternativas. Oculte o que você quer e foque nelas. Deixe-o saber que você entende e aprecia o que ele faz de melhor e, acima de tudo, não desperdice o tempo dele. Também há um lado negativo para cada um desses tipos. Um sonhador sem sonhos pode se tornar um excêntrico. Um analisador sem um projeto substancial pode se tornar um reclamão. Um indutor que não pode persuadir se torna um estorvo. Um controlador que não pode mais controlar pode se tornar um déspota. Para ser eficaz, cada um desses tipos precisa estar ciente não somente de seus pontos fortes, mas também de suas fraquezas. Quando estão cientes e quando conseguem encontrar um parceiro que compense suas fraquezas e deficiências, boas coisas podem acontecer. Por exemplo, vamos analisar um bom par. Uma analisadora, controladora chamada Raquel e um sonhador, indutor chamado Sun. Juntos, eles realizaram um sonho. Alguns anos atrás, Sun e Raquel estavam andando pela orla de sua cidade e Sun viu uma placa de aluga-se na janela de uma loja. Você sabe do que esse lugar precisa? De um ótimo restaurante de frutos do mar. Sun falou para Raquel. Você está certo. Raquel concordou e a mente dela começou a trabalhar. Ela pensou sobre os outros restaurantes naquela área. Existiria movimento suficiente fora da estação? Quão confiáveis eram os fornecedores locais? Depois que ela tomou nota de todos os obstáculos que percebeu, ela iniciou um plano de negócios e juntos foram ao gerente do banco local para persuadi-lo a dar-lhes um empréstimo de $45 mil. Sun foi o que mais falou e o gerente do banco estava convencido, mas impôs uma condição. Ele olhou diretamente para Raquel e falou, eu faço o empréstimo se você tomar conta do negócio. Foi Sun quem teve a ideia original e foi ele quem convenceu o gerente. Mas o gerente havia escutado com atenção cada vez que Raquel descreveu sua análise de potencial para o restaurante e os possíveis desafios.
não demorou muito para que percebesse quem era o melhor controlador. Raquel era organizada, orientada por detalhes e realista, como ele, e ele gostou de como, da melhor maneira possível, ela conteve a impetuosidade natural de Sun. Se Sun e Raquel entendessem seus papéis, as chances do negócio ser um sucesso seriam grandes. Mas, se Raquel cuidasse da parte criativa ou Sun se tornasse o analisador, o casal fracassaria. Tão importante quanto entender as personalidades do seu pessoal, colegas e chefes, é entender a si mesmo. Sua personalidade dá forma à maneira como você expõe e apresenta suas ideias aos outros. Então, primeiro você precisa entender quem você é e como se conectar. Veja este controlador que conseguiu entrar na mente de uma série de sonhadores e entendeu como ajudá-los a completar seus trabalhos. Steve Erickson é dono de uma empresa de design de embalagens. O pessoal criativo da empresa parecia estar com um bloqueio coletivo. O trabalho que vem sendo produzido nesse departamento está abaixo das expectativas. Ele sabe que vem colocando muita pressão neles, mas não consegue facilmente entender por que isso faria uma diferença. Todos estão sob pressão esses dias, ele me disse. Meu instinto é de ser rígido com eles, de dizer como o trabalho não vem sendo satisfatório, de dizer que eles são pagos para fazer um ótimo trabalho e não menos do que isso. Há alguns anos eu os teria chamado para uma sala de reunião e falado: aqui está o que eu preciso no próximo trimestre e espero que o resultado seja bom ou todos serão demitidos. Mas Steve já tinha aprendido que essa abordagem não funcionava. Eu conheci Steve em um dos meus seminários quando ele levantou a mão durante uma discussão de sonhadores. Ele havia levantado questões muito perceptivas e no final do dia nós nos encontramos por alguns minutos e conversamos sobre como motivar a equipe criativa dele. Seus funcionários são sonhadores profissionais e você é um controlador, eu disse a ele. Eu não disse especificamente como lidar com eles, mas lhe falei como atingir a imaginação de um sonhador. Expliquei que a maneira como as coisas parecem, soam, cheiram e até mesmo como são sentidas é essencial para a produtividade daquela equipe, e aquele constante fluido de novas experiências e estímulos é essencial para o processo criativo. Ele admitiu que os estímulos atuais obviamente não estavam funcionando. Ainda que o instinto dele fosse de ser rígido com a equipe, ele entendeu que pressioná-la funcionaria totalmente ao contrário. Em vez disso, ele decidiu trabalhar o KFC. Descobriu o que ele queria, positivamente, e encontrou uma forma de conseguir. Mais tarde, escutei do Steve que ele causou certo tumulto em sua companhia quando decidiu levar seus funcionários para um retiro, fora da empresa, para tentar inspirar a criatividade deles. Alguns dos executivos pensaram que ele os estava recompensando por um desempenho ruim. Levá-los para um hotel 5 estrelas quando eles não nos têm dado o que precisamos? Você deve estar louco. O vice-presidente de finanças falou para ele, mas isso foi exatamente o que Steve fez e o que ele conseguiu atingir foi exatamente o que a companhia precisava. A solução em curto prazo era levar o departamento para longe em um final de semana de atividades em um antigo e luxuoso hotel nas montanhas de Adirondack, Estados Unidos. Uma vez que todos estavam fora do escritório e em contato com os tipos de estímulos corretos, eles produziram mais naquele final de semana trabalhando no projeto mais estressante que já tinham trabalhado do que haviam feito no último mês. E a energia que acumularam voltou com eles para o escritório. A solução em médio prazo era redecorar os escritórios com portas, vai-vem vermelhas e brilhantes, que combinassem com o carpete vermelho, e plantar uma árvore de 5 metros do lado de fora, perto da janela. Se eles fossem um grupo de analisadores, essa não teria sido a decisão correta, mas para os sonhadores de Steve, isso funcionou perfeitamente. Quando personalidades colidem. Olhe à sua volta no escritório. Há alguém com quem você particularmente não se dá muito bem? Qual o tipo de personalidade dele ou dela? E qual o seu tipo?
Se você responder a essas perguntas, pode ser que consiga resolver o impasse. Quando duas pessoas não sabem por que estão se estranhando ou não entendem com quem estão lidando, a quebra na comunicação pode ser rápida e duradoura. John Stevenson é um gerente regional de vendas da Acme Corp. Ele está se encontrando pela primeira vez com a nova responsável por vendas no distrito a oeste do dele. Ele descobriu que os dois estariam passando pelo aeroporto de Elm Harry no mesmo horário e decidiram se encontrar durante a escala. John quer comparar notas e repassar os novos formulários de pedido que havia ajudado a desenvolver. Você tem um colega de trabalho com quem particularmente não se dá muito bem? Qual o seu tipo de personalidade? E qual o tipo dele? Saber disso pode ajudá-lo a resolver esse impasse. John é membro do clube executivo da companhia aérea e seu voo estava marcado para chegar 45 minutos antes do voo de Sandy, então marcou de encontrá-la lá. Ele é um homem sensato que veste roupas sensatas. John Stevenson. Ele olhou por cima da cópia da 14 que ele vinha estudando para ver à sua frente uma animada e sorridente mulher em um terno amarelo canário, carregando 2 malas de ombro e uma maleta, para o caso de ter que cumprimentar com um aperto de mão. Sandy? Sim, ela acenou com a cabeça vigorosamente. Por favor, sente-se. Eu pensei que você tinha dito que não era membro. Eu não sou. Mas conversei com algumas pessoas que me mostraram onde você estava sentado, ou pelo menos quem eles achavam que você era. Então, eu disse que viria perguntar e, se não fosse você, eu simplesmente voltaria e esperaria. Eles estavam muito ocupados lá fora. E agora aqui estamos nós. Ela conseguiu arrumar suas malas e se sentar sem perder o ritmo. Sim, claro. Você quer tomar algo? Quando ela disse que sim, John andou até o bar e voltou com um refrigerante. Nós não temos muito tempo, ele disse, olhando para o relógio. Mais ou menos 22 minutos, para ser preciso. Então, se você não se importar, eu gostaria de lhe mostrar algo. Sandy não estava preparada para um início tão rápido. John pegou 2 folhas de papel impressas de uma pilha que havia organizado na mesa antes dela chegar e os empurrou para a mão dela. Sandy queria conversar, mas ao invés disso, sentou-se ali interagindo com papéis. Ela normalmente era tranquila, mas esse cara estava começando a tirá-la do sério. Espere um segundo. O que eu deveria estar olhando? O que eu devo procurar? Eu escrevi tudo para você por e-mail. John falou, demonstrando sua irritação no rosto e na voz. Tempo passado até agora? Menos de 90 segundos. E o relacionamento dos dois já teve um mau começo. Você sabe onde colocar esses dois na tabela de personalidades? Quais são as suas forças e fraquezas? O que motiva Sandy? O que motiva John? Essa é uma clássica ocasião em que se perde uma oportunidade. John é um analisador preciso e focado. Sandy é uma indutora, envolvida em si mesma e bastante falante. John poderia ter uma boa conversa com ela se demonstrasse apreço à sua engenhosidade de encontrá-lo e sincronizando-se com seu ar de liberdade. Sandy poderia ter elogiado John por haver marcado a reunião e se sincronizado com seu senso de organização. Mas como aconteceu um possível momento de cooperação e de formar uma equipe, foi perdido. Na verdade, os dois irão se lembrar desse encontro e provavelmente sempre vai existir um momento de embaraço que pode impedi-los de desenvolver um forte relacionamento. Exercício. Quem está falando? O camaleão dos negócios se adapta e alimenta os tipos de personalidade dos seus clientes e colegas. Para fazer isso, ele deve primeiro entender seus tipos de personalidade, observando, perguntando e ouvindo. Ele está lidando com um sonhador, um analisador, um indutor ou um controlador. Uma vez que faz essa classificação, imediatamente sincroniza seu estilo com os deles. Aqui estão as 4 diferentes respostas para a mesma questão. Descubra quem é o sonhador, o analisador, o indutor e o controlador. Tente imaginar o que você diria para se conectar com cada um deles e manter a conversa. Pergunta. Como podemos cortar os custos exorbitantes no departamento de design? Resposta 1.
Talvez pudéssemos dirigir uma campanha independente de publicidade apontando o custo exorbitante desses deslizes. Resposta 2. Faça alguém da contabilidade mostrar resultados mensuráveis em um prazo de 90 dias. Resposta 3. Vamos descobrir quantos outros departamentos têm os mesmos problemas. Se olharmos os números, talvez exista algo que o design possa aprender com a produção ou com o setor de comunicação da empresa. Resposta 4. Com todos os computadores e conexões de internet wireless, talvez pudéssemos desenhar um sistema de aviso que apareceria nas nossas telas. Eu tenho certeza de que você entendeu que a questão foi respondida, em ordem por um indutor, um controlador, um analista e, finalmente, um sonhador. Espaço para melhorias. Uma chave para melhorar suas habilidades de comunicação é olhar para o lado impertinente da sua personalidade. Não estou dizendo que você deveria olhar para as suas fraquezas. Pelo contrário, olhe para as fraquezas inerentes a seus pontos fortes. Normalmente, não é a fraqueza que inibe a habilidade de se conectar, convencer e se divertir com os que estão ao seu redor, mas, na verdade, são as fraquezas nos seus pontos fortes. Por exemplo, algum desses problemas abaixo